e também a todas as entidades presentes, muitas delas em constante agenda aí conosco no fórum, que a gente criou há pouco tempo, até acho que nós estamos na terceira ou quarta reunião, exatamente para dar um ambiente formal de discussão dessas melhorias e do processo de modernização da Secretaria, né? É um processo que começou há bastante tempo, é um compromisso desse governo. Ele teve início no começo da gestão passada, né? A gente vem fazendo um investimento muito grande nessa mudança de cultura, porque a Secretaria tem plena consciência do seu papel no desenvolvimento econômico da cidade, e não haveria motivo para ser diferente, né? Não há não tem o menor fundamento a ideia de que a Secretaria, o pensamento técnico que envolve os processos da Secretaria sejam contrários à simplificação e à desburocratização, até porque somos lá, com todo orgulho, lidero uma equipe de alta capacitação e de grande condição de enxergar o futuro e trabalhar com seriedade por Belo Horizonte. Então, Belo Horizonte tem uma das equipes técnicas mais bem qualificadas, né? Eu me sinto bastante honrada de estar à frente desse time. E o processo que a gente quer mostrar aqui, ele é fruto do trabalho dessa equipe, né? Então, eu peço paciência aos que já viram essa apresentação, porque alguns já viram, né, as entidades que estão representadas no fórum, talvez não todas as pessoas que estão aqui, mas as entidades já viram. Peço que me desculpem pela paciência, mas é justo compartilhar esses avanços para saber do que nós estamos falando, né? Enquanto eu projeto aqui, tem que ver como é que eu compartilho essa... Tem uma tecla de compartilhar, que é tipo uma telinha com Vamos isso. ver se vai dar Agora certo. você só tem que colocar na sua apresentação. Bom, eu já pus, só que agora eu não enxergo. Não sei se vocês estão enxergando a apresentação. Não, a gente está vendo a própria tela da reunião. Agora sim, só ser maximizado. Aí, tá Perfeito. certo? Certinho. Bom, essa é uma apresentação feita para o fórum, né? Que esse fórum tem praticamente todas as entidades ligadas à engenharia e arquitetura. E é preciso, vereador, eu queria fazer uma introdução rápida para dizer assim, os procedimentos que a gente vem fazendo na Secretaria, de um modo geral, eles são estruturantes, né? A gente não tem aqui feito um esforço, e isso é uma coisa que frustra bastante o setor, eu entendo, de resolver casos pontuais. Obviamente, sempre vai haver um nível de insatisfação quando você recebe um não. Isso faz parte da natureza humana. Mas a gente está focado em resolver processos estruturais e simplificar, de um modo geral, todo o procedimento de aprovação de projeto, licenciamento de atividade econômica, aprovação de projeto de parcelamento, para fazer disso um procedimento moderno, contemporâneo, enxuto, inteligente e, acima de tudo, ágil, né, informatizado. Então, nós fizemos um esforço muito grande. Eu vou simplificar, eu vou encurtar minha fala aqui, não vou explicar passo a passo, mas nós fizemos um esforço muito grande de diagnóstico, inclusive com empresas de consultoria que nos assessoraram para redesenhar fluxos, inclusive com a escuta dos nossos usuários, né? Muitas das entidades que estão aqui participaram desse processo de diagnóstico, e a partir desse processo nós reformulamos fluxos, normas, digitalizamos processos, instituímos indicadores de monitoramento e fizemos um grande, na nossa opinião, eu não tenho o menor constrangimento em dizer um grande avanço porque ele é mensurável, né? Ele é mensurável e foi reconhecido agora, recentemente, pelo um estudo chamado Doing Business subnacional, feito pelo Banco Mundial, que no último dia 15, anunciou Belo Horizonte como o primeiro lugar no quesito tempo e o segundo lugar no ranking geral de facilidade de fazer negócio entre todas as capitais brasileiras e o Distrito Federal, e a partir
das mudanças que foram implantadas nesse processo. É claro que tem muito o que fazer ainda, não há dúvida que tem muito o que fazer, mas nós não podemos deixar de celebrar e reconhecer as mudanças estruturais que foram feitas nesse momento. Para que a gente possa atingir, né, esses parâmetros, o processo de aprovação de projeto, ele faz parte, né? Minas Gerais ficou em segundo lugar, né? E com relação à abertura de empresas, que inclui o alvará de localização e funcionamento, a cidade mais ágil entre todas as capitais do Brasil. Porque eles falam Minas Gerais, mas aqui só foram avaliadas as capitais, tá? O estudo só avaliou as capitais. Porque enquanto Belo Horizonte gasta um dia, porque nós fazemos um alvará totalmente informatizado, totalmente automatizado, a segunda classificada já gasta 3 dias e meio no mesmo processo. Com relação ao alvará de construção, Belo Horizonte foi classificada como a segunda capital mais ágil do Brasil. Então, assim, nesse parâmetro, a gente já pode, então, começar a balizar, né, o ambiente de diálogo que a gente pode ter a partir daqui. Né? Assim, não seria justo não reconhecer o esforço que foi feito para chegar a esse momento. Né? Isso não era assim, né? Um esforço que, por trás de um resultado desse, tem um trabalho gigante das equipes. Né? Na simplificação, eu tenho explicado isso muito para o fórum, o que está atrás de uma portaria simples quando ela é publicada, né? O quanto foi necessário estudar as leis, refazer os pactos, envolver as outras secretarias, regulamentar, mudar os sistemas de informática, fazer toda essa pactuação dentro da secretaria, dentro da prefeitura, para chegar num resultado desse. O primeiro lugar é Roraima, mas vamos combinar que não há como comparar a complexidade dos processos urbanos de Belo Horizonte e de Roraima. Então, assim, eu considero que o segundo lugar é praticamente o primeiro, relativamente, né? Belo Horizonte também foi classificado como a primeira capital na agilidade e facilidade de registrar o microempreendedor individual. Né? Esse estudo piloto levou em consideração 5 capitais, né? Minas Gerais, Belo Horizonte, Manaus, Porto Alegre, Fortaleza e Distrito Federal. E aqui a gente pode verificar com relação ao tempo médio, né, para abrir uma empresa e para ter alvará de construção. O alvará de construção é esse cinzinho aqui, né? Onde Belo Horizonte, não sei se vocês veem o meu cursor, é o de menor tempo, muito distante da média do Brasil, que é esse pontilhado em vermelho, mostrando assim, nós temos muito que melhorar, mas nós já fizemos um avanço gigantesco. Não quer passar? Travou? Está funcionando, às vezes você pode apertar em ocultar nessa linha aí. Eu não vou... boa ideia, obrigada. Eu não vou tomar detalhes, mas eu vou deixar essa apresentação com você, vereador. E ótimo. Quem tiver interesse no detalhamento dessa pesquisa, ela tem essas referências aqui para acesso, tá bom? Vou tentar falar rapidamente aqui sobre um assunto transversal, a aprovação de projeto, considerando que nós temos aprovações vinculadas a usos e temos também uma interferência entre a regularização, o uso e a ampliação de negócios na cidade, né? Com a nova legislação, nós já fizemos, como foi um compromisso, né? A nova legislação iria trazer flexibilização e desburocratização. Então, de fato, do ponto de vista da estrutura urbana, a nossa lei em vigor, ela trata de criar uma rede de novas centralidades. A ideia é que a gente possa levar esse desenvolvimento para as outras regionais, né? E existem projetos específicos que querem fomentar a criação desses novos centros. Seriam centros aí dotados de alta qualidade urbana, como a gente tem somente na regional Centro-Sul, praticamente, na cidade, e que estejam espalhados por essas regionais, onde a gente vai fomentar a oferta de serviços e comércios, visando diminuir, desconcentrar
e também diminuir a necessidade de viagens no transporte coletivo ou de deslocamento pela cidade. Então, essas são as novas centralidades, né, onde a gente quer fomentar essas novas atividades, onde a lei permite as maiores densidades construtivas e é mais flexível com relação ao uso do solo. Então, essa é uma abertura inicial para a expansão dos negócios na cidade e que vieram sendo muito bem tratadas pela legislação em vigor, a nova lei, né, com facilitações, né? Então, a vinculação ao CNAE, a instituição do EIVE, para permissão de atividades específicas em áreas que não são permitidas, o descolamento da possibilidade de instalar uma atividade da classificação da via, como era anteriormente, que gerava um equívoco, né? Você tinha definir o uso do solo em vez da classificação da via e não da característica de uso da via. Tudo isso trouxe bastante agilidade, né? Com relação à tabela de usos, 341 atividades tiveram seu limite de área permitida para instalação ampliada, 51 atividades deixaram de ter corte de área, você pode instalar qualquer que seja a área, com a prática, com o tempo, foi sendo possível rever esses impactos dessas atividades, conhecer o impacto dessas atividades. 69 tiveram suas áreas aumentadas de 720 para 1.000 metros quadrados como limite. Essa revisão da atribuição de repercussão negativa e medida mitigadora, que a legislação de uso do solo, ela faz isso, ela permite que você instale uma atividade, mas como já se sabe que ela tem um efeito, uma medida negativa, uma repercussão negativa, a lei já associa a medida mitigadora. Passados tantos anos de operação da lei, a gente teve muito mais, uma condição muito mais segura de rever e simplificar, diminuindo as exigências de mitigação. A separação das atividades em alto risco ambiental e alto risco de segurança também facilitou bastante os procedimentos de licenciamento, quando não exigindo, permitindo dispensar exigências desnecessárias, obviamente, né? Com relação aos locais de instalação, o incremento de 20% nas vias de caráter misto, que anteriormente eram só residenciais, 164% de vias não residenciais, as indústrias limpas estão dispensadas de licenciamento ambiental, e o artesanato também, a atividade artesanal pode ser dispensada de licenciamento, embora seja considerada indústria, né, pela classificação de uso. A ampliação nas ADE, o uso nas áreas de diretrizes especiais foi ampliado, né? Essa é uma questão bastante polêmica na cidade. Existe uma parcela da população que disputa, né, o direito de manter as áreas com restrição de uso. Isso é disputado em conferência e normalmente é a decisão da comunidade, mas mesmo assim foram feitos avanços burocráticos, né? Assim, permitir, por exemplo, facilidades, né? Que você consiga ver no mapa, né, direto, no mapa de ADE os usos, talvez para todos os vereadores, as pessoas que estão nos assistindo, não fique tudo isso muito claro, mas se eu for explicar detalhadamente cada uma dessas, a gente não sai daqui hoje. Mas o setor, com certeza, sabe, que é usuário dos nossos sistemas, sabe do que eu estou falando também. Se, por favor, se vocês não entenderem alguma coisa, eu estou à disposição para explicar. Foram feitos revisão dos polígonos de ADE, que era sempre uma discussão do limite da ADE, se estava dentro, se estava fora. Isso foi equacionado na nova legislação. Novos usos foram possíveis incluir na ADE, PUVD, num diálogo com a comunidade, atendendo o desejo da comunidade. E as ADEs, Cidade Jardim e Pampulha, também tiveram revisões pontuais na ampliação de usos, permitindo a ampliação das atividades econômicas na cidade. Lei de Fundo do Quintal, que, para quem não sabe, é uma lei que permite a atividade econômica ser exercida no local de moradia do profissional. Ela foi bastante ampliada, ela era muito restritiva, então ela tirou um número mínimo de profissionais, ela ficou muito mais
abrangente, a unificação das tabelas de uso, que facilitou a leitura, né, das atividades, especialmente na DE, porque a DE é um sobrezoneamento, então ela tem regras específicas, tudo dela era separado. Então, essa incorporação facilitou o entendimento de quem é usuário dessa legislação. A possibilidade de autorização da atividade do grupo 3, que é o grupo mais, é o terceiro grupo mais restritivo, mais permissivo de atividade, em vias residenciais, desde que o Compur analise o caso específico, né? Mas antes era impossível só na mudança da lei. E também a captação de serviços digitais pela SUPLAN, da Subsecretaria de Planejamento, que também trouxe bastante agilidade, né? A SUPLAN analisa a extensão de usos para vias de menor permissividade, alteração de permissividade viária, a permissividade de atividade de grupo 3 para vias locais, e isso acabou gerando essa captação digital, uma diminuição pela metade no tempo de atendimento. Bom, com relação ao alvará de localização, esse mesmo que é um dos mais ágeis, talvez o mais ágil do Brasil, né? Nós fazemos toda a captação digital desses requerimentos de alvará. Né? Ninguém precisa sair de casa para requerer um alvará, sendo que 93% da resposta é imediata. Você entra no sistema, coloca os dados e imediatamente você já tem o alvará impresso pelo próprio sistema. Os que dependem de alguma consulta, né, dependem de alguma análise, eles, em média, hoje demoram 3 dias. A média anterior nossa era de 15 dias. Então, em média, um alvará, quando precisa de consulta, é em 3 dias que a gente consegue responder. 275 atividades de baixo risco, elas foram dispensadas do alvará. A nossa relação é maior do que a relação que tem na lei de atividade econômica, né? E um passo muito grande que a gente deu para desburocratizar, a emissão do alvará, ela está desvinculada da regularidade da edificação, porque quando a gente assumiu a secretaria, assim, a maior parte, o maior problema que eu encontrei é que o alvará obrigava o licenciamento da edificação. Então, uma atividade econômica que precisava pronta para acontecer numa edificação existente há não sei quantos anos, 10 a 20 anos, não poderia ocorrer enquanto a regularização da edificação não acontecesse. Então, hoje elas estão desvinculadas, né? Não é um ponto, e certamente esse é um dos pontos que mais contribui também, que contribui de forma importante para a agilidade, né? Com relação ao parecer ambiental, muitas atividades, elas dependem de um parecer ambiental prévio para poder se instalar. Nós conseguimos substituir esse parecer prévio por uma regra, né, a regra a regra ambiental, os parâmetros ambientais que devem ser cumpridos passaram a ser informados na consulta básica. Então, quando alguém pede informação, vou instalar um supermercado, sai na consulta dele toda a orientação do que ele tem que fazer. Então, o parecer prévio foi substituído por uma vistoria depois que a pessoa já está funcionando. Então, isso criou muita agilidade. Eu vou te dizer que nós reduzimos tinha situações de 1 ano esperando essa tramitação de vistoria, de cumprimento de atividade. Era uma situação bastante crítica que nós resolvemos com um esforço conjunto entre a Secretaria de Regulação Urbana e Meio Ambiente. Da mesma forma, um parecer conjunto aí, um trabalho conjunto entre o patrimônio e isso tem sido permanente, né? Essa nossa parceria com as secretarias que têm interface no processo de aprovação de projeto, elas têm trazido um grande avanço. Então, hoje, também conseguimos desvincular o imóvel tombado. Ele antes, para ter um alvará de funcionamento, ele precisava ter a anuência do setor de patrimônio. Hoje não precisa mais, né? Se a lei permite que aquele uso seja instalado lá, e se ele não vai fazer obra na edificação, ele pode se instalar sem precisar ouvir o patrimônio.
Com relação ao mobiliário urbano, nós também simplificamos bastante, acho que todo mundo está vendo, a pandemia deu um empurrão final, né? Que é a captação digital de todas as demandas por instalação de parques, né? De varandas urbanas, todo o processo é digitalizado. Nós fizemos alguns serviços aí na pandemia. A pandemia acelerou isso tudo, mas obviamente ninguém estava preparado para fazer de forma digital tudo, né? E foi o que a gente fez. A secretaria não parou, nós fizemos tudo de forma digital, algumas coisas improvisadas e agora em um sistema BH Digital que está em processo de implantação, algumas coisas já migraram, outras ainda não migraram, ele tem exigido da gente algumas revisões, mas foi um salto gigantesco nessa captação de serviços através de processo digital. Também essa simplificação, hoje a pessoa pede um ALF, um alvará de funcionamento, ele pedia um alvará de funcionamento para o estabelecimento, um para mesa e cadeira, outro para colocação de toldo, outro para engenho e publicidade, acabou. Ele pede agora um ALF só, inclusive para tudo. O prazo de validade que era anual passa a ser de 5 anos, isso está tramitando, né, vereador, na Câmara, é um projeto de lei que precisa ainda ser aprovado, mas que tramita na Câmara, tenho certeza que receberá apoio dessa casa, né? A instalação de engenhos de publicidade imóvel urbano e protegido, também com uma grande revisão da deliberação normativa, para que fique mais próximo do Código de Postura e não tenha essa divergência, né? Uma lei, uma hora a pessoa que faz essa atividade, em cada situação ele tem uma regra diferente para atender, então a gente reduziu isso ao máximo. Além disso, para bares e restaurantes, aí também, da mesma forma, a captação digital para todas as licenças do parque, a extinção do preço, da cobrança de preço público e o diferimento dessas taxas de licenciamento já lançadas esse ano, né? Porque a extinção de taxas depende da legislação, da aprovação da Câmara, também consta do mesmo projeto de lei que tramita nessa Câmara. O programa Jornada Produtiva, que é um programa lançado o ano passado, retrasado, tem por objetivo fortalecer e organizar o comércio informal, né, nas ruas, atividade logradouro público, com licença para lanche rápido, esses carrinhos de lanche rápido, ambulantes, banca de revistas, feiras, todo esse serviço tem hoje captação digital, simplificado os procedimentos, as licenças estão prorrogadas, não têm que ser renovadas, tramita na Câmara a autorização para que ela possa ter validade de 5 anos também, a suspensão da cobrança desde o início da pandemia e o diferimento do pagamento de taxas, né? Com relação aos eventos, são todas essas atividades econômicas que acontecem na cidade, né? Simplificação total da documentação, está compatível com o Corpo de Bombeiros, elas têm uma diminuição, uma revisão, simplificação dos documentos, né, e do processo de licenciamento. A gente já implantou o sistema, a captação é toda digital. Hoje você consegue liberar um evento inteiro de casa, sem sair de casa, né, tudo pela internet. E a gente abre uma agenda de eventos a cada 6 meses, quer dizer, isso tudo está pronto e estávamos em prática com algumas coisas até que a pandemia veio e os eventos foram suspensos, né? Mas a gente espera que em breve ele volte a atuar. E a legislação que simplifica mesmo esse licenciamento também está na Câmara desde o ano passado, tramitando. Eu não sei, pedi um pouco que pé que ela está, vereador, depois, se vocês puderem até contar para a gente, seria ótimo. Tá, estou tomando nota aqui para a gente dar essa posição depois também. Eu acho que a gente ficou mais tranquilo porque os eventos foram suspensos, né? Mas o setor está ansioso quando voltar, né? Agora eles começaram
a voltar, né? A primeira liberação que tem pós-pandemia, mas assim, não há garantia de que a gente consiga manter, né, aberto. Vamos ver o que vai acontecer aí com os nossos índices de contaminação. Bom, com relação ao EIVE, que é o Estudo de Impacto de Vizinhança, isso foi muito importante, um passo muito importante. O EIVE, ele é, obviamente, um estudo importante. Ele seria o equivalente ao EIA-RIMA do urbanístico, né? É óbvio que ele é importante na medida que ele mitiga, ele vai estudar as medidas para mitigar impactos gerados por empreendimentos. Mas depois de 10 anos de operação da lei, foi possível entender que muitos desses, conhecer os impactos, e uma vez conhecidos esses impactos, as medidas já puderam ficar meio padronizadas, né? Então é aquilo que eu falei, ela passa a ser uma medida mitigadora já vinculada à permissão de uso, dispensa o estudo. Com isso, 95% dos serviços de uso coletivo foram dispensados do estudo de impacto, não do cumprimento de medidas, né? Porque a gente já conhece quais são os impactos. 40% da demanda de serviços de licenciamento de empreendimento de impacto foi diminuída. Então, assim, é muita coisa, né? É muito. Redução de 25% na listagem de empreendimento enquadrado como impacto urbanístico. Então, 1/4 das atividades que eram obrigadas a fazer o WAVE deixaram de ser, significando agilidade, menor custo, facilidade, porque não que a gente tenha deixado de observar o impacto, mas que a gente conseguia já dizer qual era a medida mitigadora, sem precisar estudar cada atividade. E a gente criou também uma automatização de processos e integração de áreas, que isso foi um dos esforços, uma das questões que eu mais me dediquei. Era não deixar papel ficar tramitando para lá, tramitando para cá, ir para uma secretaria, cada secretaria para uma coisa. Então, a gente constituiu câmaras integradas de análise, isso no licenciamento ambiental no licenciamento de impacto ambiental ou urbanístico, foi um avanço, né? Na verdade, o processo, quando vai fazer o licenciamento, ele entra numa porta. Antes ele era distribuída para cada órgão falava isoladamente a sua avaliação, a gente juntava aquilo tudo e entregava para o coitado do contribuinte se virar para cumprir. Hoje, não, a gente recebe isso, faz uma análise integrada dos impactos, inclusive os impactos positivos, porque são sempre importantes, né? E estabelece medidas mitigadoras equilibradas, né, compatíveis, porque às vezes elas eram até incompatíveis. O diálogo é feito exclusivamente através dessa porta. O empreendedor não tem que ficar rodando os órgãos, implorando, pedindo. Essa é um conceito que a gente adotou na secretaria. Os processos estão automatizados, os roteiros são padrões, estão disponíveis no portal, porque tudo isso que eu estou dizendo não era assim, né? Então, é importante, assim, parece que está fácil, mas imagino que nós chegamos para fazer isso, conseguir fazer roteiros padrões que compatibilizassem BH-Trans, meio ambiente, patrimônio, regulação urbana, todo mundo que tem que falar no processo desse, SUDECAP. A captação é toda digital, as pessoas começam o processo pelo computador de forma virtual e assim seguem. E essa tramitação entre os órgãos e entre a gente e o requerente é digital também. Com esse processo, nós reduzimos 1 ano, em média, na tramitação de licenciamento de impacto. Não é pouca coisa. A gente sabe que empreendimento de impacto é complexo o licenciamento, mas reduzir 1 ano, a gente tem que admitir, não é pouca coisa, né? Agora, a integração urbano-ambiental é um desafio para nós, né? Nós queremos agora alterar a alteração dos empreendimentos de impacto da Secretaria de Meio Ambiente, com o apoio da Secretaria de Política Urbana. Nós queremos incluir também no sistema de consulta prévia integrado as diretrizes ambientais do meio ambiente, né? Então, assim,
Isso vai ser um outro avanço gigantesco para quem licencia, para quem projeta empreendimento de impacto na cidade. Com relação às simplificações, agora nós falamos de processo de uso vinculado, né, claro que tem a vinculação à edificação, eu vou falar agora do processo de aprovação das edificações, tá? Agora a gente entra no tópico bem específico aí, principalmente bem específico. Da nossa audiência. Exatamente. Bom, com relação à simplificação, muitas dessas que eu vou falar, vereador, eu vou falar muito rapidamente, porque a maioria dos arquitetos vivenciam isso, né? Então, mas isso não é pouca coisa para quem faz projeto, né? A gente sabe que você pode ter uma grande simplificação na lei, mas também tem que ser simplificação de procedimento, porque às vezes o procedimento é que cria a confusão. Então a gente tem que ir junto, simplificando a lei, modernizando os procedimentos. Então, com a mudança da lei de uso do solo, as facilidades, assim, a gente conseguiu simplificar, tá? Vamos dizer, vamos admitir que sempre tem como estar melhor, né? Até porque modernizar significa estar sempre up to date, né? Sempre à frente. Então, isso nunca tem fim. Mas eu estou aqui dizendo do que já foi feito, né? Nós mudamos as fórmulas, a maneira de calcular as áreas não computáveis, que para quem está lá na prancheta, não usa mais prancheta, né? Lá no CAD, quem está projetando, isso dá um trabalho, é complexo, é essencial no processo de cálculo do potencial construtivo. Então, assim, a tabela que a gente usa hoje é muito mais simples. Pode melhorar? Sempre, mas ela não tem comparação com o que era anteriormente, né? Na própria tabela do plano diretor, da lei de uso do solo, os parâmetros urbanísticos já estão colocados em conjunto, que é um outro facilitador para o usuário, para a pessoa que precisa entender e usar como base para projetar. A unificação das leis de ADS no plano diretor, eram regulamentações complementares, elas estão todas incorporadas. As edificações horizontais, as casas, né, elas estão, a aprovação, são 65% dos domicílios de Belo Horizonte são casas. Então, para esses 65%, seja para aprovar um projeto, seja para regularizar, hoje nós praticamente olhamos o limite de altimetria, o afastamento frontal e de fundo. Né? Assim, ele precisa obedecer à taxa de permeabilidade, o recuo da frente, o afastamento. Mais nada. Então, assim, é um avanço gigantesco aí para o dia a dia, principalmente para as pessoas que vão trabalhar com a regularização. No caso, no material de uso, né, vamos dizer, na base para quem faz projeto, ele parte da primeira coisa que a gente vai fazer é pegar uma informação básica sobre aquele lote. Então, essa seria, assim, a fonte de pesquisa inicial de qualquer arquiteto. Vou projetar, eu vou lá buscar a informação básica desse lote. Essa informação consta o que ele precisa saber sobre o lote. E nós fizemos outro avanço gigantesco nesse lugar. Eu não tenho nenhuma modéstia de falar isso, tá? Até porque, primeiro, é minha equipe, né? A equipe que muito me orgulha. Segundo, que é só comparar, né? É só uma pessoa olhar o que tinha e o que tem. Então, nós fizemos um saneamento da base de dados, uma reformulação total das informações, né? As informações são precisas por regra de terreno. A reformulação do sistema nosso do CIUB, que é o sistema que a gente usa para aprovar projeto, nós conseguimos incorporar nesse documento as informações do patrimônio. Então, aqui eu queria fazer um parênteses, assim, parece simples, né? Agora tem informação do patrimônio. Mas sabe o que significa isso? Antes, uma pessoa tinha que
e para vir aqui, ele pegava esse documento e aí ele ia na diretoria do patrimônio para pedir informação do grau de proteção desse imóvel. Sobre o grau para esperar o grau de proteção, ele ia entrar numa fila de não sei quanto tempo para que o patrimônio fizesse a carta de grau de proteção dele. E isso, eu não tenho o número aqui, mas a Lívia depois me fala, ou pode até me falar aí agora, quanto tempo, qual o delay que tinha para esperar. Agora, para a gente pegar todos os imóveis... Oi, Lívia? Podia demorar até 160 dias. 160 dias na fila do patrimônio, 160 dias só para dizer, e sendo que, sei lá, 90%, estou chutando aqui, não deve ser tudo isso, mas muito, a carta de proteção era assim, nada a proteger. Então, assim, isto foi um esforço da nossa secretaria, junto com a cultura, que demorou meses. Imaginem vocês a gente pegar todos os imóveis, definir o grau de proteção, trazer para dentro da consulta prévia, né? Rever, sanear toda essa base de cálculo, fazer essa discussão no patrimônio. Então, foram 48 mil ocorrências. Ok, 48 mil ocorrências. Obrigada, Lívia. Eu quero dar uma dimensão para vocês do que é uma mudancinha que aparece simples aí. Eu tenho certeza que todo usuário sabe o que ganhou, mas não sabe o trabalho que dá a gente conseguir fazer, o avanço que é fazer uma medida como essa. E assim como essa do patrimônio, a gente vem fazendo um esforço para trazer para as edificações, para a informação básica, todo tipo de ocorrência que é possível automatizar, né? Isso obriga que a outra secretaria, que ela também faça um saneamento da sua base, né? Por exemplo, a gente quer colocar aqui, vai revendo a base de APP, vai rever a base de desapropriação, e por aí vai, né? Assim, a gente precisa... É como se fosse jogar uma pedra na lagoa e ver aqueles círculos. E a gente vai ampliando a área de saneamento e informação. Então, é por isso que quando eu falo, eu não estou... eu sei que muitos arquitetos assim, têm uma queixa de um caso, da sala de exame, porque a pessoa não recebe, porque não consigo falar com o gerente. Nós estamos muito ocupados fazendo isso. Nós estamos muito ocupados em fazer um trabalho estrutural. Nós dobramos o número de funcionários. Hoje tem o dobro de gente na sala de exame. E aí, tentando sempre fazer, paralelamente, uma melhoria estrutural e, dentro do possível, o melhor atendimento possível para os arquitetos e engenheiros, e ainda mais num processo de mudança de lei, que causa mesmo muita ansiedade, muita dúvida. Nós todos estamos trocando, né? Eu falo que a gente está trocando pneu com carro andando. Só para você saber, assim, vereador, nós fizemos toda a mudança dos sistemas do plano diretor, nós mudamos todos os sistemas digitais para poder operar o plano diretor. Era de um jeito, teve que ser de outro, completamente diferente, a legislação nova. E ninguém sentiu. Nós não paramos a secretaria um dia para dizer, para aí que nós vamos mudar todos os sistemas, agora a gente não consegue aprovar projeto, o sistema mudou. Não. Nós fizemos tudo isso para que o setor, o mercado, não tivesse que passar por esse constrangimento de dizer, não, nós vamos parar a aprovação de projeto por um mês para poder mudar os sistemas da prefeitura. Ninguém sentiu, mas vocês têm ideia do nível de trabalho que deu, uma vez que a gente não fez só uma migração, a gente fez uma migração com um salto de qualidade, né, com um salto de simplificação, de limpeza de base, de avanço, de esforço para diminuir a interface. Então, isso tudo precisa ser compreendido e informado, né? Acho que a gente precisa compartilhar essas informações. O processo na prefeitura, na secretaria, quando alguém vai aprovar um projeto, ele começa nesse checklist, vamos dizer assim, ele passa pela análise documental, que nós chamamos, também é um ponto de bastante
conflito, às vezes, aí com as entidades, né, com os arquitetos que aprovam o projeto, porque este checklist não é só um checklist, uma boa parte né? Nós vamos lá, conferimos se existe a documentação, mas ele já faz ali mesmo uma pré-análise de enquadramento do projeto, e às vezes o projeto não chega a entrar, porque se ele tomar tempo do examinador para ser indeferido, ele está tirando o tempo de alguém que fez certo e que não pode ser analisado. Então, eu tenho compartilhado também bastante isso com o setor, sabe? Assim, se a gente atender esse tipo de demanda, é em prejuízo do tempo deles mesmos, né? Do tempo da celeridade com que a gente está conseguindo atender os projetos. Mas isso é uma coisa que a gente vem cada vez mais tentando entender as necessidades, entender eventuais melhorias, né, até mesmo que vêm sendo apresentadas pelas entidades para nós nesse fórum, num esforço mútuo de cada vez melhorar, né? A gente tem dito muito, tem conversado isso no fórum, nós estamos do mesmo lado, não adianta, né? Assim, não tem sentido pensar diferente, nós estamos do mesmo lado. Só que para que a gente possa fazer avanço, é preciso que a gente olhe o problema dos dois lados, né? A gente compreenda as dinâmicas do mercado e que o mercado compreenda as obrigações e as necessidades da prefeitura. Então, nesse a gente consegue avançar bastante. Deixa eu só aproveitar aqui. A senhora já está encaminhando para o encerramento da apresentação? Ainda não. Não? Tá. Só para fazer um tópico, se me permite, essa questão da melhoria contínua, né, é fundamental. Né? Afinal de contas, conforme a senhora mesmo comentou, a pandemia gerou diversos desafios, inclusive a própria questão da digitalização de processos, tudo realmente foi a alternativa que a gente teve aí para vivenciar esse novo padrão aí de trabalho. O foco principal realmente é a gente conseguir identificando nesses pontos e trazer esses pontos de melhoria como sendo realmente participantes de um cronograma de ação. Eu acho que vai ser vital aí para a gente conseguir trazer essa perspectiva para BH. Mas então, pode prosseguir, me perdoe, só uma parte. Imagina, não, porque é um pouco longa, eu peço desculpas, mas acho que é justo, né, que você... O pessoal tem várias pessoas aqui já perguntando se vão ter fala, todos terão fala sim, a gente só vai aguardar a conclusão da apresentação e aí em seguida cada uma das entidades também fará uso da fala. Tá bom, eu vou tentar ser o mais breve possível, tá? Bom, aqui então esse checklist foi todo revisto. As interfaces, que é um problema muito sério no processo de aprovação de projeto, eu insisto, viu, vereador, porque assim, a ansiedade dos arquitetos muitas vezes é falar dos problemas da sala de exame, né, do entendimento da lei. E, na verdade, nós estamos num processo de aprovação de projeto. Então, assim, aqui, essas interfaces são as exigências que a lei faz para que a gente possa ouvir os órgãos, né? Assim, então, às vezes o projeto entra na secretaria, tem que ir para o meio ambiente, ou tem que ir para o patrimônio, e a gente vem simplificando isso. Há uma demanda do setor que a gente internalize todo tipo de interface. Eu acho bastante possível. Vou pular alguns pontos, porque isso aqui são as interfaces que já foram... eu afirmo a vocês que a gente vem simplificando, e eles sabem disso, né? O setor sabe disso, muito a interface com o meio ambiente, com a SLU, com a BH Trans, e isso com a cultura e com a Secretaria da Fazenda. Isso vem trazendo um avanço gigantesco no tempo, por isso a gente tem conseguido esses números de aproveitamento, tá? Instituímos o as-built, que é um ajuste, a pessoa às vezes aprovava o projeto, quando chegava na hora da baixa, ele tinha feito algumas mudanças. Normalmente o projeto era indeferido, ele tinha que começar a aprovar de novo, regularizar. Então hoje a gente aceita o as-built, ele faz as correções naquilo que ele modificou, desde que obviamente sejam poucas correções, né? Os alvarás
de movimentação de terra, autorização de tráfego, demolição, cada um era um alvará de obra complementar. Hoje eles estão incluídos na licença, no alvará de obras, né? Também fizemos, na pandemia, captação digital de tudo, de obras complementares, de baixa de construção, vistorias virtuais, inventamos o método de fazer vistoria virtual, com relatório fotográfico, com drone, tudo isso para facilitar e não permitir os soluços no processo de aprovação de projeto, mesmo na pandemia, mesmo numa mudança tão complexa de legislação e sistema, tá? Também agora os nossos próximos passos são a baixa de construção, todo o processo de obras complementares, tudo isso indo para o sistema digital, desculpa. Aqui também foram instituídos todos os sistemas de controle da gestão de instrumentos de política urbana, então a TDC, o BPH, que é um instrumento novo da lei, a autogonerose, todos eles digitais, né, já com sistema digital. E aqui, eu acho que é importante, nós reduzimos 35% na média do licenciamento e regularização. Regularização é sempre um problema, né? O licenciamento é muito mais rápido de novos projetos, porque a regularização, ele entra, a nossa prioridade é aprovar os projetos novos, né? A regularização, ele tem a agenda muito mais pesada. Então, no primeiro exame, a gente gastava uma média de 170 dias, hoje está em 60. O segundo exame chegou a 80 dias e está em 25 dias. E a regularização, que eram 270 dias, está em 90. Com relação à regularização de edificações, nós reduzimos 82, ao licenciamento, perdão, o exame documental, a gente reduziu 82% no prazo de exame documental. Hoje o alvará na hora está em 1 dia, o alvará convencional em 2 e a regularização em 3 dias, quando que o prazo legal eram de 7 dias, considerando que a gente faz por mês uma média de 6.500 alvarás de licenciamento, mais quase 2.300 de regularização. Eu não vou falar sobre isso, vereadora, eu só quero dizer, acho que o tempo já foi muito, e eu também, como eu tinha combinado com vocês, eu tenho outra agenda, mas a minha equipe está aqui, a Lívia, a minha assessora está aqui, vai me representar. Eu só queria dizer que eu não vou, embora não vá falar, todo o processo de parcelamento e cadastro, ele também foi modernizado. Né? E o parcelamento, por incrível que pareça, porque embora Belo Horizonte não tenha área de expansão, ela tem uma quantidade infinita de lotes irregulares. O lote não existe, o lote não bate. Então, uma pessoa vai aprovar um projeto, chega lá, o terreno tem que ser aprovado primeiro. E isso era igual fazer um loteamento. Tão trabalhoso, tão assim, absurdamente burocrático que era. Então, isso tudo sofreu uma enorme simplificação. Eu vou deixar essa apresentação com vocês, mas não vou me ater aqui. Só afirmar que isso também foi objeto de uma grande simplificação, de limpeza de cadastro, de captação digital, de uma mudança no processo de diretrizes, no mesmo molde dos processos de diretrizes ambientais. A gente criou também uma junta que faz a discussão com todos os membros das secretarias envolvidas e a captação digital de tudo isso. Isso resultou numa redução de 47% do prazo médio para parcelamento do solo, 93% no prazo de emissão de alvará de logradouro, 43% no prazo médio de vistoria de obras e logradores e 45% no prazo médio de vistoria de obras de urbanização e loteamento. Todas as informações, nós demos um salto, né? Assim, o portal da prefeitura hoje tem acesso a tudo, quase todo o serviço está no portal, é possível fazer tudo isso, todas as modificações que nós fizemos, a gente manteve o segmento aí de arquitetos e engenheiros informados por meio desse boletim informativo para todos que quiseram se cadastrar e receber. Ampliamos o plantão de orientação técnica, o atendimento a projetos gerenciais, fizemos um e-book do plano diretor com detalhamento para ajudar a compreensão,
Criamos a Câmara de Recurso, que a Secretaria não tinha, então era só o gerente que despachava sobre um eventual recurso como é que chama? Um usuário nosso, alguém que estava aprovando o projeto, ou mesmo o requerente, o RT ou o requerente. Criamos a CTLU, que é a Comissão de Legislação Urbanística, que, em conjunto com a equipe da Secretaria, discute interpretações do plano diretor, evitando interpretações isoladas, caso a caso, e com isso vamos criar uma série vamos criando procedimentos padronizados com relação ao processo de aprovação de projeto. Bom, então eu me alonguei, eu sei, peço desculpas, porque era muito grande mesmo o nosso, e era justo, né, mostrar todos os avanços que foram feitos. Continuo à disposição, vereador, para fazer sempre o melhor debate, né? Nós temos um fórum que se reúne aí com frequência e vem me trazendo bastante satisfação, né, no sentido de ver que há uma convergência, o que o setor quer não é nada que não possa ser feito, né? Quer dizer, tem coisas que são impossíveis, né? Tipo assim, só vou ficar feliz quando não precisar aprovar o projeto. Então, aí não dá, né? Assim, não tem jeito, infelizmente a gente tem que aprovar. Mas há uma energia muito, muito positiva, né, de construir junto, de discutir junto, porque com certeza nós estamos todos com o mesmo objetivo, né? Nós queremos preservar, conservar, né? Assim, fazer com que a cidade seja cada vez mais sustentável, fazer com que a legislação seja cumprida, mas de forma ágil, pouco burocrática e inteligente. Então, eu agradeço, peço desculpas se eu me alonguei. Queria, vereador, te pedir perdão e licença. Nós temos quantos minutos com a senhora ainda aqui na nossa audiência? Eu consigo ficar 15 minutos aqui. Então tá ótimo. Agora, e só dizer que a Lívia, minha assessora, arquiteta, ela está presente. Ótimo. E ela vai continuar, a Lívia está à frente aí desse processo, tá bom? A gente te agradece a apresentação. A nossa secretária Maria Caldas fez o pedido da palavra aqui. Eu queria que você me permitisse, porque eu realmente tenho que sair, e eu precisava só pontuar aqui, porque tanto a Fernanda como o Danilo trouxeram questões importantes, vou ser muito breve, né? O Danilo praticamente propõe que a gente não aprove o projeto, né? Que a gente olhe só, não sei o que ele chama de importante ou não importante. Eu adoraria, entendeu? Falar assim, o RT é responsável. Mas tem que convencer o Ministério Público, né? Tem que convencer todo o sistema de controle externo que a gente não precisa fazer nada, que a responsabilidade é do arquiteto. Aliás, eu acho que devia, então, não ter a secretaria e cada um ir lá e registrar, olha, sou eu o responsável, e pronto. Para se ter uma ideia do que acontece, assim, com os alvarás na hora, o alvará na hora é um processo onde o arquiteto ou o RT declara que ele fez de acordo com a lei, né? E 70% dos projetos não estão de acordo com a lei, e com erros graves, né, de coeficiente, de aprovação. Então, assim, eu acho que seria uma boa ideia, né? Mas a gente vai precisar de ter um pouco mais de autonomia aí do setor para que a gente chegue para esse ponto, porque isso, na verdade, isso existe hoje, né? Existe o alvará na hora. O arquiteto pode ir lá e dizer, eu fiz, é minha responsabilidade. E é isso, e pega o alvará em 7 dias, no máximo em 7 dias. Mas depois ele não quer que a gente faça auditoria, né? E quando ele acontece de fazer uma área permeável que não atende à lei, o afastamento que não atende à lei, não é para o arquiteto só que o Ministério Público vai cobrar a responsabilidade de fiscalizar. Isso é uma função precípua do poder público, né? Fora isso, preciso dizer, Fernanda, que há uma insatisfação que eu entendo e que eu compartilho, que é uma mudança de cultura e de procedimento. Nós mudamos a legislação, mudou o conceito. E antes, os arquitetos tinham um manual, né? Eles tinham lá um by the book, eles iam na caixinha
e entendiam lá como é que a prefeitura faz e aceita e ficava ali bem fácil, talvez pouco criativo. A gente apostou num entendimento diferente e no fórum a gente vem discutindo se mantém isso ou se nós vamos regulamentar tudo, né? Deixar tudo amarrado. Isso eu acho que tira a possibilidade do arquiteto criar, mas se trouxer maior conforto, né, para o setor, se isso fizer com que, ok, não quero estudar a lei, é mais fácil eu não arriscar, eu não quero pensar, porque a gente, assim como a gente está investindo na equipe, na capacitação da equipe, a gente espera que o setor também invista, né, em estudar, entender, conhecer bastante a lei. Então, isso tudo é um momento de transição que acho que pela segunda vez, né, eu volto a ouvir isso, e eu acho isso, sabe, vereadora, assim, um pouco desanimador, né? Assim, de tudo que a gente apresenta, não há um reconhecimento dessa questão para voltar a falar de detalhes de sala de exame. De qualquer forma, me permite uma parte rapidamente. Claro. Esse ponto colocado, principalmente o alvará na hora, que é um procedimento que visa desburocratizar, agilizar, esses entendimentos todos, inclusive a senhora bem colocou o Ministério Público cobrando a prefeitura com o papel de fiscalizar, enfim, eu acho que a gente precisa de talvez colocar isso de fato no centro da mesa para avaliar quais são os pontos de melhoria possíveis, porque todos os aspectos interessam para a cidade, né? E essas incidências que a senhora bem mencionou, 70% dos projetos têm conformidade, né? Quais são, o que é o tipo de situação que está ocorrendo para tentar evoluir. A gente sabe que o nosso conjunto normativo, ele tem uma densidade grande de detalhes, né? Até a própria questão da identificação dos terrenos e os zoneamentos, enfim, toda a cadeia que vem se montando dentro da estrutura da política urbana, são aspectos, obviamente, que vão embasar todos aqueles que empreendem, todos aqueles que projetam, todos aqueles que estão interagindo sobre o mercado. E eu acredito que essa reunião nossa, sendo um chute inicial de tentar enxergar quais são os pontos de melhoria, vai ser fundamental, né? E a gente reconhece claramente o esforço de todo mundo, né? Eu só quero fazer uma ressalva. Essa não é uma reunião inicial de verificar os pontos de melhoria. Nós estamos trabalhando nisso há 5 anos. Não, eu não quero desmerecer nada do que foi feito anteriormente, né? Mas confesso que falei aqui com o intuito, obviamente, de enxergar, principalmente dentro dessa legislatura, né? Que começou este ano, da gente realmente criar um ciclo de evolução. O propósito principal seria isso. Já existiu na Secretaria, no passado, um nível de deliberação do setor privado que a gente entende que não é adequada. Não é adequada, né? Assim, cabe ao poder público operar a legislação, fazer com que ela seja cumprida, e se tiver modificação, se ela for alterada, ela é alterada na Câmara, nas instâncias onde a própria lei previu, né? Então, não há que se falar nesse nível de deliberação, porque ele não existe na Operação Pará. Olha, vereadora, assim, eu conheço quase todo tipo de estrutura pública em capital, por circunstância, por oportunidade que eu tive, por fóruns que eu participo. Belo Horizonte está há anos 1000. E essa queixa do mercado é normal, é comum. Não quer dizer que nós não queremos ouvir, não. É comum. Porque é o business, né, das pessoas, elas precisam dessa simplificação. Nunca vai estar suficiente, sempre pode melhorar, isso é normal. Então, o que a gente quer fazer é despolemizar, eu estou sendo muito franca e muito transparente, despolemizar. Isso veio, nós já tínhamos esse fórum, já não é de hoje, né, Danilo? Esse fórum já foi instituído há tempos atrás, foi necessário interromper para fazer a transição, aliás, num período de bastante turbulência e adversidade que a gente teve que enfrentar. E mesmo assim, continuamos firmes com o objetivo de melhorar o ambiente de trabalho na Secretaria para os profissionais que usam o serviço da Secretaria. Vamos continuar assim. Então, o fórum é o local de discussão disso. Vai ser
eu tenho certeza que vai ser proveitoso. A gente tem lá um diálogo, tem tido um diálogo muito transparente, eu espero, né? Pelo menos da nossa parte tem sido muito transparente e com muita vontade mesmo de continuar auxiliando a todos. Eu agradeço muito pelo convite, por essa audiência, por essa oportunidade. Peço licença a todos e a minha equipe está aí para eventuais comentários. Vereador, muito obrigada. Me perdoe ter que... Secretária, obrigado pela sua presença até o ponto. Obviamente, as pessoas querem muito ser ouvidas. A gente vai continuar com a audiência. Talvez você tenha a oportunidade até de acessar o vídeo desse ponto em diante, né? Porque essa percepção é que todo mundo quer ser ouvido e o nosso papel é de colocar, de fato, todos na mesa, dialogar para encaminhar aí melhores direcionamentos, sabendo que a gente sempre pode melhorar, obviamente. Na questão específica da Câmara Municipal, os esforços que a gente tiver também que empreender dentro da própria questão legislativa terá todo o apoio também, então vamos construir esse caminho a quatro mãos. Obrigado demais pela sua presença. Okay? Até logo.